dando início, né, à aula de hoje, então, primeiro, a gente vai dar continuidade à nossa aula, tá bom? Então, só queria que vocês pudessem me avisar se o slide está passando, porque ontem eu tive um probleminha na troca do slide. Aí eu tive que ficar sempre fazendo manual, tá bom? Então, se o slide não passar, vocês podem me avisar aqui no chat que eu dou um jeito aqui, tá bom? Então, a nossa última aula, nós começamos a estudar histologia, né? Então, eu fiz uma breve introdução, né? Como faz um tempo, eu vou fazer aqui uma revisão do que a gente, né, viu há 15 dias atrás. Então, nós vimos, né, que a histologia é a ciência que vai estudar os tecidos, né? Desde a sua origem embrionária, a, através dos seus processos de diferenciação celular, ou seja, os tecidos eles se diferenciam por cada um possuir células diferentes umas das outras e, consequentemente, com características também diferentes e funções. Estudar as suas estruturas e a sua fisiologia, além de fazer uma análise microscópica desses tecidos, que seria, no caso, o estudo das lâminas dos tecidos. Então, eu trouxe algumas lâminas para a gente dar uma olhada de alguns órgãos, que a gente vai concluir hoje o tecido epitelial, que começamos a estudar o tecido epitelial de revestimento, e agora nós vamos falar um pouco do tecido epitelial glandular. Então, a gente definiu que tecido nada mais é que uma reunião de células especializadas, que podem ter, cada tecido, características estruturais, né? Essas células elas podem ser separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares. Elas são provenientes de células do período embrionário, que passaram por um processo de diferenciação e que se diferenciam por sua estrutura e por agirem sempre em conjunto em uma função específica. Então, nós vimos que o tecido epitelial, ele tem essas características que eu citei aqui, né? Ele é um tecido formado por células, onde essas células apresentam características, e essas características são importantes quando a gente estudou o tecido epitelial de revestimento, e hoje vamos ver o tecido epitelial glandular. Então, a histologia ela vai tanto estudar os tecidos animais, que é, no caso, o que a gente vai ter aqui na disciplina, a histologia humana. Nós vamos estudar os 4 grandes tecidos, epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso. Então, a gente começou a estudar o tecido epitelial, vimos que ele se divide em 2 tipos, né? O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. E o tecido epitelial de revestimento, nós vimos que subdivide-se em 2 subtipos: tecido epitelial de revestimento externo e tecido epitelial de revestimento interno. Já na biologia, se estuda também os tecidos, mas é os tecidos vegetais, que não vai ser necessário a gente discutir aqui na nossa disciplina. Então, nós vamos ficar somente com o estudo desses 4 tecidos. Vamos finalizar hoje o tecido epitelial, tá? Eu vou encaminhar para vocês uma atividade, certo? Para que a gente possa, sábado, ver o início do tecido conjuntivo e discutir essa atividade do tecido epitelial. Então, como eu já falei no slide anterior, os slides estão passando, né? Então, pessoal, os slides. Não, sim, não está passando. Beleza, tá certo. Então, vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, o tecido epitelial ele é dividido em tecido epitelial de revestimento, tá? E tecido epitelial conjuntivo. Ou, desculpa, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Nós já vimos o revestimento e hoje nós vamos concluir com o glandular. Quando nós formos estudar o tecido conjuntivo, onde é que está localizado o tecido conjuntivo? Está localizado abaixo do tecido epitelial. Então, o tecido conjuntivo é um tecido que o próprio nome está dizendo, conjunto, ele vai unir os tecidos. Então, a gente vai estudar dentro do tecido conjuntivo o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo.
além do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, o tecido muscular, nós vamos estudar o tecido muscular liso, estriado esquelético, estriado cardíaco e o tecido nervoso. Então, isso seria, né, finalizando a nossa disciplina, que é da citologia, embriologia e histologia. Então, os tecidos epiteliais, né, dividido em tecido epitelial glandular e de revestimento, vou ter que ficar passando, tá, pessoal? O tecido conjuntivo, como eu disse, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é dividido em tecido frouxo, tecido denso, o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é o tecido adiposo, o tecido linfóide, o tecido mieloide, que envolve o tecido sanguíneo e o tecido nervoso, além do tecido muscular. Então, esses são os nossos tecidos que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina de histologia. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver, pessoal, inicialmente aqui, uma breve revisão do que a gente viu em relação ao tecido epitelial. Então, o que, que a gente pode dizer do tecido epitelial? Então, vamos lá. Vou querer agora a participação de vocês, tá? Então, o tecido epitelial, ele é um tecido que tem características especiais. Quais são essas características especiais? Qual é a característica principal do tecido epitelial? O que diferencia ele do tecido conjuntivo? Quem pode me responder aí? Hein? Já esqueceram? Passaram uma semana sem estudar, né? Então, pessoal, a primeira característica do tecido epitelial é que o tecido epitelial ele tem as células justapostas. O que é isso, células justapostas, pessoal? São células que estão juntas, elas estão unidas, tá? Essas células unidas, elas têm essa característica porque o tecido epitelial é um tecido que não possui o quê? O que que o tecido epitelial não tem que o conjuntivo tem em abundância? Hein? Se essas células estão juntas, essa estrutura de células justapostas tem um porquê, né? Porque elas estão juntas. Elas estão juntas por quê? Porque o tecido epitelial ele é avascularizado, ou seja, não tem vasos. Né? Lembra o que eu falei na aula que quando você superficialmente arranha seu braço, arranha sua mão, você não vê sangue sair. Se não tem a presença de sangue, é porque você não atingiu as camadas mais profundas, ou seja, as camadas de tecido conjuntivo. Então, o tecido epitelial, ele tem como característica marcante a justa posição de células por não possuírem vasos. Então, essa é a característica do tecido epitelial. Então, não esqueçam, tecido epitelial é um tecido avascularizado com células justapostas. E os tecidos epiteliais, eles têm também o que a gente chama de propriedades, né? Então, quais são as funções que o tecido epitelial ele dá ao organismo? Primeiro, o tecido epitelial externo, ele tem a propriedade, a função de proteção física, né? O que que a gente tem no tecido epitelial de revestimento externo que a gente não tem no tecido epitelial de revestimento interno? Tem alguém de vocês pode me responder? A presença de queratina, isso mesmo, Tamara. A presença da queratina. Então, qual é a função da queratina no revestimento externo? Hein? O que que a queratina ela faz no revestimento externo da pele, hein? Alguém sabe me dizer? Qual é a função da queratina? Quando vocês vão tomar banho de piscina, quando vocês vão tomar banho de mar, né, de chuveiro,
A água que está ali no meio externo, ela penetra na pele de vocês? Não. Então, a queratina, ela é hidrofóbica, né? O que é isso? Torna a pele impermeável a substâncias líquidas, né? A água. Então, a presença da queratina no revestimento externo faz com que a pele se torne impermeável. No tecido de revestimento interno, nós não temos queratina. Por quê? Porque o epitélio interno, ele vai estar o quê? Ele vai estar pronto para fazer a propriedade, a característica que ele tem é de absorção. Se eu tivesse queratina no intestino, como é que eu ia absorver os nutrientes? Se eu tivesse queratina nos alvéolos, como é que eu ia fazer as trocas gasosas? Então, tudo isso, pessoal, são características histológicas que a gente deve, teoricamente, conhecer para que na hora que for definir a lâmina do tecido, a gente reconhecer que parte do corpo é que eu estou estudando. Então vamos lá. O tecido epitelial, ele tem como característica as células juntinhas, justapostas, sem vasos. Aí ele é dividido em dois tipos: revestimento interno e revestimento externo. Revestimento externo, a gente tem quem? A queratina, que torna a pele externa impermeável à água. No revestimento interno, a ausência de queratina, que faz com que o revestimento interno faça o processo de absorção. Tá? Então, outra função do tecido epitelial é a proteção contra a desidratação. Então, a queratina, ela protege tanto o corpo de absorver água, como também protege o corpo de perder água por meio externo. Então, quando você está com calor, ou quando você faz qualquer atividade física, quando você está suando, o suor ele não passa através das células epiteliais. Ele vai através dos poros, né? Eles são eliminados pelas glândulas. Então, as glândulas sudoríparas, que a gente vai estudar, que é um tipo de tecido epitelial, tem como função a liberação de substâncias. No caso, a sudorípara vai liberar o suor, vai liberar a água quando você está com metabolismo e atividade física, né, em ação. Então, uma das funções também do tecido epitelial é a proteção contra a desidratação. Outra função do tecido epitelial, agora a função do tecido epitelial interno, é o que? A absorção de substâncias. Então, a gente sabe que o epitélio interno, que reveste todas as cavidades dos órgãos, ele sempre vai ser permeável. Ele não tem queratina e, consequentemente, a função de cada tecido interno é de trocas de substâncias, né? A absorção de substâncias. Então, cada órgão tem uma estrutura diferente de epitélio e de revestimento interno que vai diferenciar e dessa maneira você vai conseguir identificar qual órgão através de um corte histológico. Então, uma das funções do tecido epitelial agora de revestimento interno é a absorção de substâncias. Outra é a percepção sensorial. Então, a gente tem essa percepção sensorial tanto no revestimento interno como no revestimento externo, que a gente discutiu e falou que a gente chama de neuroepitélios, né? Que são as terminações nervosas que nós encontramos tanto no revestimento epitelial externo, como no revestimento epitelial interno. Por que, professor? Existem essas terminações nervosas sensoriais. Porque através dessas terminações sensoriais é que o sistema nervoso ele vai conseguir fazer todo o processo fisiológico através da histologia do tecido. Então, quando você se alimenta, né, a sua boca ela começa a secretar saliva. Essa saliva ela é induzida, né, pela presença do alimento na boca. Então, aí o tecido epitelial glandular começa a jogar o muco para emulsificar esse alimento, facilitar a sua deglutição. Então, quando esse alimento ele vai entrando no trato gastrointestinal, vai havendo um estímulo do epitélio interno para que haja uma contração
dos órgãos, principalmente aqueles que têm tecido muscular liso, que são capazes de movimentar esse bolo alimentar. E, consequentemente, quando ele chega no estômago, as células parietais que se encontram, que são glândulas presentes no estômago, já foram informadas que chegaria um bolo alimentar, chegaria algo para que elas pudessem secretar o ácido clorídrico, para aí sim fazer a função do estômago, que é começar o processo de digestão, digerindo, né, esse bolo alimentar, quebrando inicialmente as moléculas, fazendo uma dissolução do material sólido, para que esse material sólido seja transportado também através de movimentos peristálticos. Tudo isso está envolvido. É esse tipo de epitélio sensitivo que, através do sistema nervoso, estimula o tecido muscular a contrair e, assim, conduzir o bolo alimentar até o intestino e, a partir daí, fazer a absorção. Então, é muito importante que a gente conheça essas funções do tecido epitelial para entender alguns tipos de características de tecidos que a gente pode observar nas lamas. E uma função também do tecido epitelial agora, que a gente vai estudar, que é o tecido epitelial glandular, é a secreção de substâncias. Então, a gente tem tanto glândulas endócrinas como glândulas exócrinas. Então, as glândulas endócrinas, a gente vai ver que elas secretam substâncias para dentro da cavidade dos órgãos, dentro do corpo. E as exócrinas secretam, né, substâncias para fora do corpo. Então, é interessante que a gente veja e perceba que existem algumas funções importantes quando você vai estudar o tecido epitelial. Então, voltando, né, à nossa aula, nós paramos, né, o slide quando terminamos a classificação do tecido epitelial e agora nós vamos estudar a classificação dos epitélios quanto às suas estruturas, quanto ao seu esqueleto. Então, no epitélio de revestimento, nós podemos classificar esses epitélios em várias, né, características, com várias características. Uma delas é quanto ao número de camadas de células. Então, a gente viu que o tecido epitelial é um tecido avascular com células justapostas. E essas células, elas podem apresentar uma camada simples de células, aí você chama de tecido epitelial simples, ou você pode apresentar um tecido epitelial com mais de uma camada de células. Aí você chama tecido epitelial estratificado. Porém, existem as exceções. Então, você vai encontrar em alguns revestimentos a presença de células onde a camada ela aparenta ser estratificada, mas na verdade ela é uma camada simples, porque os núcleos eles se dispõem em posições diferentes. Vocês podem, depois a gente vai ver nas lâminas e a gente vai entender o que seria esse tecido epitelial que a gente chama de pseudo-estratificado. Que pseudo seria um falso estratificado. Ou seja, ele tem a aparência de estratificado, porém ele é um tecido simples. E é por isso que ele é chamado de pseudo-estratificado. Então, a primeira classificação dos tecidos epiteliais de revestimento é quanto ao número de camadas. Se tem uma camada, simples. Se tem mais de uma camada, estratificado. E se esse que tem uma camada com células, com núcleos, com alturas diferentes, nós chamamos de pseudoestratificado. A segunda classificação dos epitélios de revestimento é quanto à forma da célula, tá? A camada superior desse tecido epitelial. Então, como a célula se apresenta? Se ele tem células achatadas, a gente chama ele, né, de pavimentoso. Se ele tem células cúbicas, onde o núcleo é arredondado, nós temos o tecido epitelial cúbico. E se ele tem, né, células com a altura, tá, maior do que a largura, ou seja, o núcleo alongado, nós chamamos ele de prismático.
Só um instante. Dá para vocês verem desse jeito, pessoal, o slide? Vocês estão vendo o slide agora? Sim? Então pronto, eu vou deixar nesse modo, porque o modo apresentação ele não está passando. Depois eu vejo, tá? Qual é esse problema. Tá bom? Então, voltando, né? Então, nós vimos, né? A classificação quanto ao número de camadas, simples, estratificado ou pseudoestratificado. Simples, uma camada de células. Estratificado, mais que uma camada de células. E pseudoestratificado é aquele simples, onde a gente tem o quê? Onde a gente tem uma aparência de alturas de núcleos diferentes. Por isso que são chamados de pseudoestratificados. Quanto à forma da célula, que é a primeira camada, a gente chama de pavimentoso, quando a célula é achatada, o núcleo é achatado, cúbico, quando a forma é cúbica e o núcleo é mais arredondado, e prismático, quando as células são mais altas e o núcleo é alongado. Então, prismático tanto pode ser chamado de colunar ou de cilíndrico. Quando a gente vê as lâminas, a gente vai conseguir, né, firmar essas características. Então, nós vimos aqui o epitélio quanto à forma e quanto ao número de camadas. Então, os tecidos epiteliais, eles têm características gerais. Então, eles podem possuir formas variáveis, né? Vejam aí nessa figura. Desde de células aqui, ó, achatadas, tá? Passando por células com altura maior do que a largura, que a gente chama de cilíndrica, tá? Até células mais, né, quadradinhas, onde o núcleo fica bem arredondado. Então, a gente chama aí de células cúbicas. E aquela que eu falei para vocês, são células onde o núcleo, ó, ele se apresentam em alturas diferentes, que a gente chama de pseudoestratificado. Então, a forma do núcleo acompanha a forma da célula. Então, a gente vai ver núcleo achatado, células, né, achatadas, classifico como pavimentoso. Núcleo arredondado, célula cúbica. Núcleo alongado, célula cilíndrica. E núcleo com alturas diferentes, células pseudoestratificadas. Então, a classificação dos etélios de revestimento também ela leva em conta as especializações. Então, nós vimos, né, na aula passada, algumas especializações. Então, de pseudoestratificado, eu vou chegar lá, tá, Valéria? Na classificação de acordo com os órgãos, tá? As lâminas aqui fica mais didático a gente olhando a lâmina e classificando quanto à morfologia. A gente estudou as especializações, não foi isso? Então, nós vimos que existem algumas especializações importantes, né? Então, a primeira delas que a gente viu é a queratina. Então, a especialização da queratina, a gente chama de tecido epitelial queratinizado, é quando ele apresenta em sua superfície a queratina, que na coloração ela vem com aquela cor, né, rosozinha. Outra especialização que a gente viu foi a presença dos cílios na superfície. Então, nós vimos que existe a presença dessa especialização em algumas, né, tipos de tecido. Vocês lembram, pessoal, quais eram os tecidos que tinham, né, os cílios? Vocês lembram quais são? Hein? A gente estudou uma delas, né? Nós estudamos na que a gente chama na tubuterina, né? O cílio servia o quê na tubuterina? Servia para quê? Então, pessoal, a gente viu o quê? Nós vimos que o tecido epitelial, ele apresenta essa especialização nos cílios,
que está relacionado com o movimento do óvulo, né? Então, quando nós estudamos a tuba uterina, o tecido epitelial, lá que reveste a tuba uterina, nós vimos que tem a presença de cílios. Então, o que ela fazia? Ele facilitava a movimentação de quem? A movimentação do óvulo, né? Importante a gente lembrar isso na embriologia. Então, uma das especializações do tecido epitelial é essa, está relacionada com os cílios. Então, queratina, a gente chama de tecido epitelial queratinizado. Ou presença de cílios ciliado. Outras especializações que a gente pode ver aqui. Então, que a gente estudou. Então, as especializações que a gente estudou, além dos cílios e além da queratina. Vocês lembram algum aí que possa me dizer? Hein? Outra especialização, pessoal. Além dos cílios e da queratina. Bora lá? Bora, pessoal. Cadê as anotações de vocês, hein? Quais são as outras especializações que a gente estudou aqui, tá? Hein, pessoal? Bora? Tô esperando vocês. Hein? Ninguém vai me dizer não? Nós estudamos a queratina, os cílios, o que mais? O que que a gente tem no intestino, pessoal? O que que a gente tem no intestino que é chamado de especialização? Podem me dizer? Os microvilos, isso, ou as microvilosidades, não é isso? Então, as microvilosidades também são consideradas especializações. Elas aumentam, né, a extensão de contato do intestino com a área interna, né, com a cavidade, e dessa maneira ela tem a propriedade de absorver facilmente as substâncias. Isso mesmo, Rayane, Maria, é a presença dos microvírulos, tá bom? Então, essas são as especializações que nós vimos, né, na aula passada. E essas especializações, pessoal, a gente tem que sempre levar em conta na classificação histológica, né, do tecido epitelial, a presença de especializações ou não. Então, quando você vai classificar um tecido epitelial, a gente começa essa classificação a partir de quê? A partir do número de camadas, né? Depois, da forma da célula e a presença ou não de especializações, tá? Então, vamos lá. Então, nós observamos aqui esse tecido do endotélio e do mesotélio, tá? Que a gente classifica ele de acordo com a presença, né, de determinadas estruturas. Então, a gente vê aqui o quê? Nós vimos o epitélio, porque é um tecido epitelial. Por que é tecido epitelial? Porque as células estão justapostas, tá? Ó, as células estão juntinhas aqui. Então, ó, isso aqui, pessoal, é um vaso, ó, que está passando aqui dentro, vocês visualizem aí, nada mais é do que as hemácias, tá? Aí aqui eu tenho os núcleos das células. Então, aqui os núcleos, eles são achatados. E a gente só possui uma membrana, né, de células aqui. Então, a gente chama esse tecido de quantas camadas? Uma camada, por isso ele é chamado de simples, e as células apresentam o núcleo achatado. Ele é chamado de pavimentoso. Então, a gente tem aqui o epitélio simples pavimentoso, que está presente no endotélio e no mesotélio. Tá? Entenderam aí? Entenderam como é que a gente faz essa classificação? A gente observa como a presença dos núcleos, nós temos somente uma camada, ó, tá? Que é somente uma camada. E essas células apresentam núcleo. Lembra que eu falei para vocês que na coloração da célula, o núcleo vai sempre ser mais escuro e o citoplasma vai ser mais claro. Por quê? Porque o núcleo tem ácido e o citoplasma não tem ácido. Então, aqui nós temos um epitélio simples, porque tem somente uma camada, pavimentoso, porque possui núcleos de células achatados. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui nós temos
o epitélio do tubo coletor do rim ou do útero, tá? Que é do útero, não é da tuba uterina. O que a gente pode observar aqui nessa figura que vocês estão vendo aqui, ó? Aqui é um desenho, tá? À mão, e aqui é a lâmina de coloração eosina hematoxilina. Então, nós observamos os núcleos aqui, ó, um do lado do outro, né? Núcleo arredondado. Quantas camadas a gente tem aqui de células? Uma. Então, esse é um epitélio simples. Como o núcleo é arredondado, a célula é cúbica. Então, é um epitélio simples cúbico. Tem alguma especialização aqui? Tem queratina, pessoal, aqui? Não vejo queratina. Tem cílios? Também não vejo cílios. E nem microvírus. Então, eu classifico esse epitélio como epitélio simples cúbico. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês podem perguntar, tá certo? Professor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo aí. O senhor está mostrando essas figuras, eu não estou sabendo de nada, não sei nem o que eu estou vendo. Então, é só você observar o número de camadas, a forma das células, se tem especialização ou não. Essas são as 3 observações que a gente deve fazer na lâmina, tá? Então, na primeira lâmina que a gente viu, que é o que envolve o endotélio, onde é que está o endotélio? O endotélio está envolvendo os vasos sanguíneos. Então, o endotélio, ele tem o quê? Aqui é o desenho à mão e aqui é a lâmina que foi corada a partir de um corte histológico. Então, eu apresento uma camada de células, tá? Por que eu tenho de ambos os lados, professor? Porque isso aqui é que tem a superfície do vaso, tá? O sangue de vocês corre aqui por dentro, ó, tá? Então, aqui é a parte de revestimento interno do vaso. Então, eu tenho aqui os núcleos achatados, ó, núcleo achatado, com a presença de uma única camada de células. Então, isso quer dizer o quê? Quanto ao número de camadas, ele só tem uma, então ele é simples. Quanto à forma das células, se tem um núcleo achatado, ele é o quê? Pavimentoso. Tem especialização aqui? Não tem. Então, eu classifico esse epitélio como epitélio simples pavimentoso. Tá bom? Segundo exemplo, peguei lá uma lâmina do tubo coletor do rim. Do mesmo jeito, pessoal. Se é um tubo, aqui é a luz do tubo, tá? E aqui é o revestimento interno. O que eu observo, pessoal? Eu só observo, ó, uma camada de células, né? Ó, uma camadinha de células aqui e uma camada de células aqui. Como é o núcleo dessa célula? Bem arredondadozinho, né? Ó. Então, se o núcleo é arredondado, como eu classifico quanto à forma? Cúbica. Se tem uma única camada de células, simples. Então, aqui eu tenho um epitélio simples cúbico, tá? Vamos para o próximo. Olha aqui. Estou mostrando aqui para vocês as lâminas histológicas dentro da classificação do epitélio de revestimento. Então, do lado direito do vídeo, vocês têm a lâmina histológica, uma foto da lâmina, e do lado esquerdo tem um desenho, que vocês podem fazer esse desenho, tá? Então, esse desenho aqui, se a gente tivesse a prática, eu ia fazer vocês pintarem, né, essas formas aqui para a gente aprender. É a forma mais correta e didática de a gente aprender, né? Essa parte prática aqui, ó, observando no microscópio e fazendo o desenho e pintando. Mas como a gente não pode fazer isso, vamos fazer aqui olhando para as lâminas. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um epitélio. Por que é epitélio, pessoal? Por que quando eu olho para essa lâmina aqui, eu digo que é um epitélio? Agora, porque vocês só viram o tecido epitelial. Mas depois que a gente vê outros tecidos, vocês vão ver que a gente vai diferenciar um dos outros, tá? Qual é a principal característica do tecido epitelial? Vamos lá, vamos participar aqui, vamos ver se vocês estão acompanhando a aula, porque aqui é teoria e prática, tá? A gente está discutindo a teoria e olhando para as lâminas, que é a prática. E aí, qual é? Não, eu quero função não. Quero características, células justapostas, isso mesmo. A Yara falou, ó, as células estão juntinhas, ó, observem, ó. Aqui no corte histológico, tá vendo, ó? Uma grudadinha na outra, não tem espaço entre elas, tá? E aqui no desenho à mão, ó, mesma coisa, não existe espaço entre elas.
Então, se eu pegar uma lâmina dessa na prova, né, na prova eu vou ter esse retratinho aqui, eu vou pedir para vocês, classifique o tipo de tecido. Aí você vai dizer, tecido epitelial, tá certo? Aí eu vou pedir para vocês assim, na outra questão, classifique o tipo de epitélio. Aí vocês vão olhar. As células aqui, ó, são alongadas, né? Só tem uma camada, ó. Vocês estão vendo mais de uma camada aqui, eu só estou vendo uma, tá? Ó, as células bem juntinhas, eu só estou vendo uma camada aqui. Então, as células estão justapostas, as células são alongadas e uma única camada. Então, como é que eu classifico esse epitélio? Quanto ao número de camadas, epitélio simples, quanto à forma da célula, prismático. Beleza? Entenderam? Núcleos alongados. Onde é que está esse tipo de célula? No intestino, tá? Então, você sempre vai olhar a disposição das células, se elas estão juntas, se elas estão separadas. Aí você vai olhar se essas células, elas apresentam o núcleo arredondado, achatado ou alongado. E ver se tem alguma especialização. Eu não tenho nenhuma especialização aqui, tá? A especialização, pessoal, sempre está na superfície do tecido epitelial. Então, a presença da queratina nós vimos que está acima do epitélio. A presença dos cílios, do mesmo jeito, e dos microvírus, tá bom? Aí aqui a gente vai agora, viu, Valéria? Observar aquele epitélio que a gente não sabe dizer quantas camadas tem. Então, vejam aqui, ó. Do lado direito, eu tenho o quê? Eu tenho a lâmina, foto da lâmina. Do lado esquerdo, um desenhozinho que eu fiz. Observem a lâmina e vejam a disposição dos núcleos. Ó, um núcleo alto, um núcleo baixo. Um núcleo alto, outro alto, baixo, baixo. Qual a impressão que a gente tem? Se tem núcleo em cima e núcleo embaixo, dá a impressão que eu tenho mais de uma camada, não é isso? Porém, pessoal, não é verdadeiro. É um tecido falso. Ele tem somente uma camada, tá? Ó, isso é uma célula e essa outra é outra célula. Observem que o desenho na lateral, ele é feito para mostrar a disposição e a forma das células. Então, o que é que eu verifico aqui? Quando eu desenho olhando aqui, porque na verdade o que está do lado esquerdo era o que eu queria que vocês fizessem na prática. Quando olhasse ao microscópio a lâmina, você desenhasse para classificar o tecido. Como a gente não faz isso, eu coloquei a aula para a gente fazer a comparação. Então, eu peguei aqui, observei esse tecido epitelial e desenhei do lado. Aparentemente, pessoal, é como se houvesse duas camadas, né? Ó, que aqui eu não tenho um núcleo em cima e núcleo embaixo? Não é. É a disposição dos núcleos, ó. Na verdade, eu tenho aqui um tecido epitelial falso estratificado, que a gente chama de pseudoestratificado. As células, elas são alongadas, então tem a forma de prisma, prismático. E observem aqui, ó, nessa parte superior aqui da lâmina, eu tenho como se fossem uns cabelinhos, né? Quem são esses cabelinhos? Os cílios. Então, aqui eu tenho um citoplasma, ou eu tenho uma célula que apresenta uma especialização, tá? Então, eu tenho, classificando esse epitélio. Por que é epitélio? Porque as células estão justapostas, não tem espaço entre elas, tá? Pseudoestratificado, porque a altura dos núcleos, elas são diferentes, enquanto eu tenho núcleos em cima e núcleos embaixo. A forma da célula, ela é alongada, prismático. E aqui na superfície, eu vou ter os cílios. Então, eu classifico o epitélio, pseudoestratificado, prismático ou cilíndrico ciliado. Onde é que eu vou encontrar esse tipo de epitélio? No trato respiratório. Foi o outro local que eu expliquei para vocês que a gente ia encontrar os cílios. Nós temos cílios tanto na tuba uterina como no trato respiratório. Lembrando que os cílios não ocorrem em epitélio estratificado, somente em pseudo estratificado, tá bom?
Estão entendendo aqui como é que a gente faz essa classificação? A gente sempre vai observar o quê? Tá travando? A gente sempre vai observar primeiro, né? Como a gente só viu o tecido epitelial, então tá super fácil, né? Tudo que eu colocar para vocês vai ser tecido epitelial. Mas quando a gente vê o conjuntivo, aí vou fazer a comparação para saber se vocês sabem diferenciar o que é um epitélio e o que é um conjuntivo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é se as células estão juntinhas. Se estão juntinhas, ó, beleza. Elas são o quê? Um tecido epitelial. Se elas apresentam, né, uma camada simples de célula, a gente só viu até agora só tecido simples, tá? Nós não vimos tecido estratificado, epitélio estratificado. Só simples. O último que a gente viu agora é a versão, né, falsa estratificada, que a gente chama de pseudo-estratificada. E depois a gente vê a forma do núcleo. Se o núcleo é achatado, plano ou pavimentoso. Se o núcleo é arredondado, cúbico. E se o núcleo é alongado, prismático ou cilíndrico, tanto faz. Aí nós, por final, vamos localizar o quê? As especializações. Aí nós temos a presença de cílios, queratina ou microvílios. São essas três especializações. Até agora só nós vimos os cílios, tá? Até agora nós só vimos epitélios simples, mas vimos de todas as formas e só com a presença dos cílios. Agora vamos para outra classificação. Olha aqui a diferença, tá? Todo mundo está vendo a diferença aqui? Está travando, pessoal? Está travando o quê? O som? Vocês estão ouvindo? Então vamos lá. Ó. Olhem agora para esse slide, tá? Vejam a diferença desse slide em relação aos anteriores. O que vocês observam aqui, olhando para a lâmina aqui que está no slide? O que vocês observam aqui? Ó? Vejam aqui, ó, várias camadas de células, né? Vocês estão vendo? Ó? Várias camadas de células. Então, olha a diferença desse tecido aqui, ó, para esse aqui, ó, somente uma camada, né? Esse, somente uma camada. Esse, ó, somente uma camada. Novamente, uma camada, novamente uma camada. Agora eu tenho mais de uma camada. Quando eu tenho um epitélio com mais de uma camada, eu chamo esse epitélio de quê? Estratificado, né? Os núcleos estão achatados, ó. Lembrem, tá? Lembrem que para classificar o tecido epitelial quanto à forma, a gente tem que olhar as células mais superficiais, essas de cima aqui, ó. O núcleo aqui está mais achatado, não tá? Então a gente chama esse epitélio estratificado de pavimentoso. Por quê? Porque o núcleo é achatado. As células são planas. Olhem do lado esquerdo o desenhozinho que foi feito, olhando para a lâmina. Inicialmente, as células são planas. Quando elas vão, né, estratificando, quando elas vão aumentando o número de camadas, elas vão tornando-se arredondadas. Mas eu levo em consideração, na classificação histológica do epitélio de revestimento, as células superficiais. Não esqueçam disso. Então, se as células têm um núcleo achatado, ela é pavimentosa. Então, como é que eu classifico esse tecido aqui? Primeiro, as células justapostas eu chamo de epitélio. Várias camadas eu chamo de estratificado. E as células com núcleo achatado, pavimentoso. Então, aqui é um epitélio estratificado pavimentoso e a gente encontra no esôfago e na cavidade bucal. Então, vejam a diferença dessa lâmina para essa lâmina. O que é um epitélio estratificado, o que é um epitélio pseudoestratificado e o que é um epitélio simples. A diferença, né, é bem evidente. Então, na prova, pessoal, vou colocar essa figurinha aqui para vocês, ó.
e vou perguntar para vocês. Classifique o tecido ao lado quanto à sua estrutura. Aí você vai dizer, tecido, por que é um tecido, pessoal? Porque é um conjunto de células. Epitelial, por que é epitelial? Porque as células estão justapostas, estão unidas. Estratificado, porque tem várias camadas de células. Pavimentoso, porque as células superficiais têm um núcleo achatado. Beleza? Todo mundo está conseguindo, assim, acompanhar a classificação. Então, primeiro você olha como as células estão dispostas. Depois vocês vão olhar o quê? Vocês vão olhar o número de camadas. Depois vocês vão olhar a forma do núcleo das células. E, por fim, se tem ou não uma especialização. Então, é super fácil, tá? Então, aqui no slide é fácil, né? Difícil é quando a gente vai para o microscópio, né? Que tem que focar e classificar olhando para o microscópio. Mas aqui é fácil a gente olhar que é o desenho perfeito. Agora vamos para o próximo, ó. O que a gente vê aqui nesse epitélio? Olha aqui esse epitélio com um monte de camadas de células, né? Ó. Veja a camada de células aqui, ó. Tá? Mas acima dela a gente tem essa estrutura róseo aqui, pessoal, né? Vários filamentos aqui róseo. Apareceu uma nova especialização, não é isso? Nós estudamos o quê? 3 especializações. Cílios, que a gente já viu, microvílulos, que não vimos, e agora a gente está vendo aqui a queratina, tá? Então, a queratina, ela só está presente no epitélio estratificado, tá? Então, aqui a gente tem mais externo a queratina e várias camadas de células com as células bem juntinhas. E os núcleos aqui na camada superficial são achatados. Como é que a gente classifica esse tecido? Epitélio, porque estão juntinhas. Estratificado, porque estão várias camadas de célula. Pavimentoso, porque o núcleo das células superficiais é achatado. E a presença da especialização que a gente tem é a queratina, queratinizado. Onde é que eu encontro? Na pele. Eu só vou encontrar esse tipo de epitélio na pele, pessoal. Tá? A queratina só vai estar presente na pele. Então, se eu colocar lá pele, ou se eu colocar epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, já sabe, já vai marcar o que é a pele, viu? Não fujam dessa definição, tá? Então, a queratinização ocorre somente em epitélio estratificado, ok? Aí agora vamos para esse aqui, ó. O novo epitélio, pessoal. Que epitélio é esse? É o epitélio que apresenta, né, várias camadas de células, ó. As células estão tudo juntas, não é isso, pessoal? Células juntas aqui. Então, são em várias camadas de células juntas, eu tenho um epitélio estratificado. Porém, né, a bexiga, ela apresenta células superficiais maiores, né? Elas têm essa aparência arredondada ou globosa e com os núcleos arredondados, tá? E essa característica é específica da bexiga. Eu só vou encontrar epitélio de transição na bexiga. Então, olha aí, eu já estou dando as questões da prova. Onde é que eu encontro epitélio queratinizado? Na pele. Aonde é que eu encontro epitélio de transição? Na bexiga. Só isso. Não precisa correr. A gente já pode identificar os órgãos com seus respectivos tecidos. Epitélio de transição já lembra, bexiga. Queratina já lembra o quê? Pele. Cílio já lembra o quê? Tubo uterina e sistema respiratório. Então, existem características, pessoal, que são específicas de cada tecido ou de cada órgão. Microvilosidade, intestino delgado. Então, é sempre bom guardar esses bisuzinhos. Porque na hora da prova eu vou colocar lá epitélio estratificado, classificado por células superficiais, grandes, globosas, com contornos arredondados e núcleos redondos. Entre parênteses, epitélio de transição. Já sabe qual é a resposta. Bexiga. Ou eu coloco lá, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tem queratina, vai para onde? Pele.
Então, não tem como a gente errar na prova, tá? É fácil a histologia. Eu acho mais fácil a histologia do que a citologia. Porque os tecidos, eles têm características específicas. Então, é necessário que a gente guarde essas características. Então, quanto à classificação, a gente tem essa classificação de acordo com o quê? Vamos lá, vamos recapitular. Eu espero que eu saia dessa aula aqui, vocês sabendo identificar todo tipo de tecido, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai classificar os epitélios de revestimento, nós levamos em conta o quê, pessoal? O número de camadas de células, a forma da célula, tá? E a presença de especializações. São 3 características que vocês têm que observar. Se eles têm especializações, quanto a forma e quanto o número de camadas. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu só tenho o quê? Primeiro, a gente só está estudando tecido epitelial. Então, vai ser fácil até agora. Quando começar a entrar o conjuntivo muscular nervoso, aí o negócio vai complicar, porque você vai ter que diferenciar. Eu aqui quero que vocês diferenciem o epitélio de revestimento interno e externo. Qual a característica que a gente faz, né? Desculpa. Qual é... Não estou achando mais complicado. Não se preocupe não, Valéria, tá? A histologia é super tranquilo, tá certo? Super tranquilo, tá? A fisiologia é mais complicado, tá certo? Mas a histologia, ela, se aprender nessas características, você não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve saber aqui é que tipo de tecido a gente está estudando. Nós agora estamos estudando tecido epitelial. Qual é a característica principal do tecido epitelial? Hein, pessoal? Vou perguntar isso na prova, tá? Qual é a característica principal do tecido epitelial? Digam aí. Bora. Hein? O que tem o tecido? Células justapostas, avasculares. Beleza. Células justapostas. O que a gente vê aqui, ó? Células bem juntinhas, ó, uma do lado da outra. No epitélio simples, é difícil a gente ver, né? Essas células juntas. Mas no estratificado, a gente vê claramente que elas estão bem juntas mesmo, né? Então, aqui eu só tenho uma camada de células e o núcleo delas está achatado. Então, justaposto. Então, eu tenho um epitélio simples pavimentoso. Onde é que eu encontro? Endotélio e mesotélio. Aí, aqui, eu já tenho também células juntas, núcleo arredondado. E aí, quer dizer o quê? Se o núcleo é arredondado, a gente viu lá na classificação quanto à forma, que são células cúbicas. Tem alguma especialização aqui? Nenhuma. Então, eu tenho o quê? Um epitélio simples cúbico. Aí aqui eu já tenho diferente, ó. Aqui a gente já dá para perceber que as células são bem juntinhas, né? Todas justapostas aqui. Então, eu tenho aqui as células bem justapostas, né? Os núcleos todos na mesma altura, sendo que o núcleo agora está alongado. Então, eu tenho um epitélio simples, prismático ou cilíndrico. Tanto faz, tá, pessoal? Cilíndrico ou prismático, ok? Está presente aonde? No intestino. Aí aqui a gente já vai ter aquele caso especial. Epitélio com núcleos em alturas diferentes, pseudoestratificado. As células são alongadas, prismático ou cilíndrico. E aqui na superfície nós vamos ter os pelinhos aqui, ó, ciliado, que é a especialização. Então lembrem, pessoal, eu só vou encontrar o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado no trato respiratório, tá? Pseudoestratificado só no trato respiratório, ok? Cílios não ocorrem em epitélio estratificado, lembrem disso, tá? Professor, por que cílios não ocorrem em epitélio estratificado? Porque, pessoal, olha como é o epitélio estratificado. Se o cílio tivesse bem aqui, como é que ele ia ter autonomia de movimentação, pessoal? Não teria autonomia de movimentação, tá? Então, sempre lembrar que os cílios nunca vai aparecer no epitélio cheio de camadas, ó. Aqui eu já tenho ó, um monte de camada, as células tudo juntinhas, não é isso? E aqui eu tenho o quê? Núcleos achatados. Então, eu tenho um epitélio estratificado pavimentoso. Beleza? Todo mundo está entendendo aí, né?
Aí aqui a gente já tem a outra especialização, não é isso? Epitélio por quê, pessoal? Porque as células estão todas justapostas, ó, uma justaposta da outra, uma do lado da outra, beleza? Então eu tenho um epitélio. Várias camadas, estratificado. As primeiras camadas, o núcleo é achatado, pavimentoso, que vocês podem também encontrar plano. E aqui na superfície, ó, eu tenho esses filamentos róseo, que é diferente daqui, ó. Aqui eu tenho, pessoal? Não tenho, né? Eu nunca posso ter a presença desses filamentos róseo aqui no tecido interno. Sempre eu vou ter o quê? No tecido externo. Aqui eu vejo a queratina, tá? Então, lembrem, o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, eu só encontro na pele. Lembrando, pessoal, a queratina só ocorre em epitélio estratificado. E os cílios, hein, que a gente falou aqui, ó, os cílios não ocorrem em epitélio estratificado. Questão de prova, tá? Não esqueçam disso. Essas características que a gente viu na aula, né, anterior, que foram as microvilosidades, os cílios e a queratina, eu vou cobrar na prova, tá? São características importantes para você diferenciar qual tipo de lâmina que você está observando. Se é um epitélio externo, se é um epitélio interno, se é a traqueia, se é a pele, se é o esôfago, a cavidade bucal. Então, aqui eu vou ter várias camadas de células. Então, é um epitélio estratificado. Células com núcleo achatado pavimentoso, do tipo com a presença de queratina, queratinizado. Tá bom? Todo mundo está entendendo aqui? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa classificação? Então, eu fiz aqui o que a gente poderia ter feito no laboratório, né? Olhando no microscópio. Então, do lado direito, eu coloquei as lâminas e do lado esquerdo, eu coloquei os desenhos. Era o que eu ia pedir para vocês fazerem. Olhar ao microscópio, desenhar o que vocês estavam vendo. Então, vocês iam ver essa estrutura e classificar o epitélio. Então, bora lá. Professor, estou vendo aqui várias camadas. E as células bem juntinhas. Então, aqui eu tenho tecido epitelial. E com várias camadas estratificado. A presença das células na superfície são mais achatadas. Então, eu tenho um epitélio estratificado pavimentoso. Aí aqui, ó, queratina, queratinizado. Vejam a diferença dessa lâmina aqui, ó. Eu tenho alguma coisa aqui na superfície, róseo? Nada. Só tenho células uma em cima da outra. E aqui eu já tenho a presença da queratina. Para finalizar a classificação dos epitélios de revestimento, nós temos esse epitélio aqui que tem classificação especial, que está presente na bexiga. Por que, professor, ele tem esse epitélio de transição? Esse epitélio de transição que a gente chama da bexiga, é porque a bexiga, pessoal, é um órgão que ele tem movimentos transitórios. O que é isso, professor? Quando você está com a bexiga cheia, ela expande, não é isso? Quando você está com a bexiga vazia, ela vai contrair. Então, a dilatação e a contração da bexiga faz com que o tecido epitelial dela, de revestimento interno, apresente essa característica. Que característica é? Células com esse formato globoso, tá? Com núcleos arredondados. Porque quando ela dilata, a célula alonga. Quando ela contrai, a célula volta a seu estado globoso. Aí nós chamamos o epitélio da bexiga de epitélio de transição. É importante que a gente possa reconhecer determinados órgãos através de um corte histológico, onde você identifica o epitélio. Então, se você observar, ó, células arredondadas aqui, ó, com esse formato, né? Células superficiais maiores do que as internas, com essa aparência gordinha, né, globosa, com contornos arredondados e núcleos redondos, já sabe, pessoal, é um epitélio da bexiga. Se a gente fosse classificar ele, nós diríamos o quê? É um epitélio porque tem células justapostas,
Estratificado, porque ele tem várias camadas de célula e as células apresentam, né, formas de transição. Por isso que é um epitélio estratificado de transição. Beleza, pessoal? Todo mundo entender essa parte aqui. É interessante e importante que vocês, depois eu vou colocar essa aula já no portal, vocês derem uma olhada nesses slides, tá? Aí vocês já vão ter acesso à próxima aula, que está relacionado com o tecido epitelial glandular, e a gente vai continuar no sábado, às 8h30 da manhã, é a nossa aula, né? É o nosso sábado letivo. Então, cada disciplina está tendo um sábado letivo. Então, no próximo sábado vai ser a aula de histologia. Nós vamos continuar com a classificação dos epitélios de revestimento, ou desculpa, com o epitélio glandular, tá? E começar a estudar o epitélio conjuntivo. Quando a gente terminar o glandular, aí eu vou mandar o exercício para vocês, tá? Para que a gente possa discutir sábado e fechar a parte epitelial e começar a parte do tecido conjuntivo. Tá? Vocês viram que o tecido conjuntivo ele tem vários tipos, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Então é importante que a gente possa, pessoal, ter, né, conhecimentos para quando a gente entrar no tecido conjuntivo, a gente saber diferenciar o tecido epitelial de um tecido conjuntivo. Isso que é importante, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Hein? Sem dúvidas nenhuma. Todo mundo entendeu essa classificação? Então, fico satisfeito, tá? Não? Beleza. Então, nenhuma pergunta, Vander. Tranquilo. Então, tá todo mundo ok, né? Beleza. Então, pessoal, só para lembrar os alunos, né, os colegas de vocês que não estiverem, que não tiverem hoje na aula, vocês lembrem, tá? Que sábado às 8h30 da manhã eu vou mandar no grupo do WhatsApp o código da nossa aula, tá certo? Vou passar o exercício, tá? Amanhã de manhã eu coloco lá no sala de aula, juntamente com a aula, para que vocês possam estudar essa parte aqui de classificação em casa, tá certo? E tentem resolver o exercício para sábado a gente finalizar o tecido epitelial glandular e vai valer alguma coisa? Vai, sempre vale, Valéria. Tudo nessa vida vale alguma coisa, tá certo? Glória, você está de plantão, mas eu gravo a aula, viu, e disponibilizo para vocês. Tá certo, Glória? A gente disponibiliza a aula. Posteriormente, eu vou gravar aqui a aula e mando para vocês no WhatsApp. E o exercício, quem não assistir a aula sábado, eu mando o gabarito no sábado mesmo. Para quem não conseguir assistir a aula, depois corrige, tá? Então, vejam as dúvidas, né? Tentem fazer o exercício para sábado a gente tirar, né, as dúvidas com todo mundo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, tá? Não, não, Emanuel, o exercício é só mesmo para vocês fazerem e sábado mesmo a gente discute, né? Resolve ele aqui online, tá bom? Exercício é para ficar para vocês mesmos, para estudar para a prova, tá certo? Lembre que a prova é na primeira semana de julho, tá? Então a gente tem só um mês. Eu ainda vou colocar, tá, Júlia? O professor Glaucio, ele autorizou hoje a gente colocar as notas no SEI, tá? Então, eu vou passar para vocês, eu vou adicionar as notas. Quando eu colocar as notas no sistema, eu aviso a todos vocês, tá bom? Mas eu creio que todos já receberam, né? Naquele e-mail as notas. Então, mas as notas vão estar no sistema até sexta-feira, tá certo? Então, pronto, pessoal. Agradeço mais uma vez. Isso, para estudar os exercícios. Os exercícios que eu estou passando aqui, pessoal, é aqueles que a gente vai usar na prova, tá certo? Então, a prova que eu fiz com vocês, todo mundo percebeu que foi baseado nos exercícios. Então, a mesma coisa vai acontecer com essa segunda prova, tá? Todo mundo já conhece como é minhas provas, né? Eu tento ver aquela parte mais objetiva da disciplina, tá bom? Então, pessoal, até sábado, tá? E obrigado a todos, né, pelos pensamentos positivos aí.
Creio que sábado eu já esteja 100%, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo, boa noite, tá? E até sábado, 8h30, todo mundo aqui no Google Meet para a gente assistir nossa aula. Um beijo a todos, bom descanso, boa noite e até sábado.